O preço de ser presidente. Imagine descobrir que o cargo mais poderoso do país pode se tornar o maior pesadelo de uma vida. Entre ameaças de morte, traições políticas, isolamento familiar e a pressão constante de 220 milhões de brasileiros, Jair Bolsonaro viveu uma das presidências mais turbulentas da história do Brasil. Mas qual foi realmente o preço pessoal que ele pagou por ocupar o Palácio do Planalto? O que aconteceu nos bastidores que quase ninguém viu? Prepare-se para conhecer os momentos mais íntimos e dramáticos de quem governou o Brasil entre 2019 e 2022. Era 1º de janeiro de 2019. Enquanto milhões de brasileiros celebravam a chegada do novo ano, Jair Messias Bolsonaro se preparava para o momento mais importante de sua vida política. Aos 63 anos, depois de quase 3 décadas como deputado federal, ele finalmente chegaria ao cargo máximo da nação. Mas a alegria da vitória eleitoral já havia sido contaminada por uma realidade assustadora. Desde setembro de 2018, quando sofreu o atentado à faca durante a campanha em Juiz de Fora, Bolsonaro descobriu o que significava viver sob ameaça constante. O que poucos sabiam é que aquela facada foi apenas o começo de um pesadelo que duraria 4 anos. Nos primeiros dias de governo, enquanto o país conhecia seu novo presidente, Bolsonaro descobria os bastidores sombrios do poder. Relatórios de inteligência chegavam diariamente à sua mesa. Ameaças de sequestro, planos de atentado, investigações sobre possíveis infiltrações no próprio governo. A cada manhã, antes mesmo de pensar nas políticas públicas, ele precisava saber se sobreviveria mais um dia. Michele Bolsonaro, sua esposa, observava a transformação do homem com quem se casara em 2013. O militar aposentado que conheceu era determinado e corajoso, mas agora ela via algo diferente em seus olhos, uma vigilância constante, uma tensão que nunca relaxava completamente. Laura, a filha caçula do casal, tinha apenas 7 anos quando se mudou para o Palácio da Alvorada. Para uma criança, aquela deveria ser uma aventura, mas rapidamente se tornaria uma prisão dourada. O Palácio da Alvorada, residência oficial dos presidentes brasileiros, havia se tornado uma fortaleza. Dezenas de agentes de segurança monitoravam cada movimento. Câmeras por todos os lados, detectores de metal, verificações constantes. Bolsonaro descobriu que ser presidente significava abrir mão da liberdade mais básica, a de ir e vir. Não podia mais fazer um churrasco espontâneo com os amigos, não podia sair para caminhar sem um aparato de segurança complexo. Até mesmo as famosas pedaladas de bicicleta, que tanto gostava, agora exigiam um planejamento militar. Os filhos mais velhos, Flávio, Carlos e Eduardo, também sentiram o impacto da presidência do pai. Como políticos, eles entendiam o jogo, mas não estavam preparados para o nível de exposição que viria. Cada palavra, cada movimento, cada decisão da família era analisada, criticada, questionada. A privacidade, que já era limitada para uma família de políticos, simplesmente deixou de existir. Durante as primeiras semanas no Planalto, Bolsonaro teve uma conversa íntima com Michele que poucos conhecem. Ele confessou que, pela primeira vez na vida, sentia medo. Não de enfrentar adversários políticos ou de tomar decisões difíceis, mas medo de que algo acontecesse com sua família por causa do cargo que ocupava. Era uma responsabilidade que ia muito além de governar o país, era a responsabilidade de manter vivos aqueles que mais amava. 6 meses após a posse, Bolsonaro descobriu uma verdade cruel sobre a presidência: o poder isola mais do que protege. O homem que durante anos frequentou churrascos de fim de semana com deputados e militares, que tinha um círculo amplo de amizades, agora se via cercado apenas por assessores, ministros e seguranças. As antigas amizades começaram a se desfazer. Alguns por questões ideológicas, outros por medo de se associarem às polêmicas crescentes do governo. Ligações que antes eram frequentes rarearam. Convites para encontros casuais simplesmente pararam de chegar. Bolsonaro percebeu que muitas pessoas que considerava amigas, na verdade, apenas se aproximavam dele pelo cargo. No Palácio da Alvorada, a rotina familiar mudou completamente. Michele, que havia trabalhado como secretária em sua trajetória como deputado, agora assumia o papel de primeira-dama, com todas as obrigações e limitações que isso representava. Suas saídas precisavam ser planejadas.
Suas roupas eram analisadas pela equipe de comunicação. Cada aparição pública era calculada. Laura, a filha caçula, talvez tenha sido quem mais sofreu com essa transformação. Aos 8 anos, ela não entendia por que não podia mais brincar livremente no quintal, por que sempre havia homens de terno preto por perto, por que a escola se tornou um local com tantas medidas de segurança. Em conversas íntimas com Michelle, Bolsonaro expressava sua culpa por submeter a família a essa vida. Os jantares em família, que antes eram momentos de descontração, agora eram interrompidos constantemente. Telefonemas urgentes, assessores batendo à porta, crises que não podiam esperar. Michelle chegou a estabelecer uma regra: das 20 às 22 horas era tempo sagrado da família. Mas até mesmo essa regra foi quebrada inúmeras vezes pelas demandas da presidência. Bolsonaro desenvolveu o hábito de acordar antes do amanhecer. Não por obrigação, mas porque aquelas eram as únicas horas do dia em que sentia alguma tranquilidade. Caminhava sozinho pelos jardins do Alvorada, ainda escuros, pensando nas decisões do dia, nos problemas acumulados, nas críticas que enfrentaria. Era seu momento de solidão em meio ao caos. A relação com os filhos também mudou. Carlos, Eduardo e Flávio, agora mais envolvidos na política nacional, tinham conversas tensas com o pai sobre estratégias, sobre crises, sobre o futuro político da família. As conversas casuais de pai e filho foram sendo substituídas por discussões sobre governança e sobrevivência política. Michelle notava como Bolsonaro mudava fisicamente. O estresse constante deixava marcas. Ele dormia mal, comia irregularmente, parecia sempre alerta, sempre pronto para enfrentar a próxima crise. O homem descontraído que conhecera estava sendo consumido pela pressão implacável do cargo mais vigiado do país. O que você está achando da história até aqui? Bolsonaro realmente pagou um preço alto pela presidência, ou isso faz parte do jogo político? Deixe sua opinião nos comentários. Março de 2020. Uma palavra mudaria para sempre não apenas o governo Bolsonaro, mas o mundo inteiro: pandemia. Quando os primeiros casos de Covid-19 chegaram ao Brasil, poucos imaginavam que aquela seria a maior crise de saúde pública em 100 anos. Para Bolsonaro, seria também a maior crise política de sua presidência. Nas primeiras reuniões sobre o coronavírus no Palácio do Planalto, Bolsonaro se viu dividido entre duas pressões impossíveis de conciliar. De um lado, autoridades de saúde pediam lockdowns, fechamentos, medidas drásticas de isolamento. Do outro, empresários, trabalhadores e parte de sua base eleitoral clamavam pela manutenção da economia. Não havia decisão correta. Qualquer caminho que escolhesse, milhões de brasileiros seriam prejudicados. As noites no Alvorada se tornaram intermináveis. Michelle encontrava o marido acordado de madrugada, andando pela residência, tentando processar informações contraditórias que chegavam de todos os lados. Médicos diziam uma coisa, economistas outra. A imprensa criticava qualquer decisão antes mesmo dela ser tomada. A pressão era insuportável. Durante os piores momentos da pandemia, Bolsonaro chegou a questionar se deveria renunciar. Em uma conversa reservada com poucos assessores mais próximos, ele confessou que nunca havia imaginado enfrentar uma crise dessa magnitude. Não havia manual de instruções, não havia precedentes, não havia resposta fácil para perguntas impossíveis. A cada coletiva de imprensa, a cada pronunciamento, Bolsonaro sabia que suas palavras seriam dissecadas, interpretadas, distorcidas. O peso da responsabilidade por 220 milhões de vidas se tornou esmagador. Cada número nos boletins epidemiológicos, cada morte noticiada, pesava sobre seus ombros como uma acusação pessoal. Paralelamente à pandemia, outros conflitos se intensificavam. O Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, governadores, prefeitos, todos pareciam estar em constante confronto com o governo federal. Bolsonaro se sentia cercado por inimigos em todas as frentes. A sensação de isolamento, que já era grande, se tornou claustrofóbica. Em maio de 2020, durante uma das piores fases da pandemia, Bolsonaro teve uma crise de pânico no Palácio do Planalto. Foi a primeira vez que Michelle o viu completamente vulnerável.
Ele, que sempre se mostrou forte, determinado, inabalável, chorou em seus braços, questionando se havia tomado as decisões certas, se poderia ter salvado mais vidas, se estava à altura do cargo. As manifestações contra o governo se intensificaram. Grupos pediam impeachment, outros pediam intervenção militar. Bolsonaro se via no centro de um furacão político que ameaçava destruir não apenas seu governo, mas toda a sua família. Carlos, Eduardo e Flávio também enfrentavam investigações, críticas, ameaças. A sensação era de que estavam todos numa guerra onde não havia como sair vencedor. Durante uma reunião ministerial particularmente tensa, Bolsonaro desabou com seus ministros: "Vocês acham que eu queria estar aqui? Acham que vale a pena destruir minha família, minha saúde, minha paz por esse cargo?" Foi um momento de rara vulnerabilidade de um homem que se acostumou a aparentar força em todas as circunstâncias. A saúde física também começou a cobrar seu preço. Problemas intestinais, que já o incomodavam desde o atentado, se agravaram com o estresse. Noites mal dormidas, alimentação irregular, tensão constante, o corpo de Bolsonaro estava pagando a conta de uma presidência que exigia mais do que qualquer ser humano podia dar. Muito obrigado por permanecer conosco até aqui. Sabemos que esta não é uma história fácil de acompanhar, mas o melhor ainda está por vir. Prepare-se para descobrir as traições mais dolorosas e os momentos mais solitários da presidência. 2021 foi o ano em que Bolsonaro descobriu o verdadeiro significado da solidão política. Pessoas em quem havia confiado por anos, aliados de primeira hora, começaram a se afastar quando perceberam que o governo enfrentava turbulências crescentes. O primeiro grande golpe veio de dentro do próprio governo. Ministros que havia escolhido pessoalmente, que juraram lealdade, começaram a vazar informações para a imprensa, criticá-lo em conversas reservadas, articular suas próprias saídas políticas. Bolsonaro descobriu que, na política, a lealdade tem prazo de validade. Sérgio Moro, que havia sido uma das contratações mais celebradas de seu governo, se tornou seu maior pesadelo político. A saída bombástica do ex-ministro da Justiça, com acusações graves, foi um dos momentos mais dolorosos da presidência. Bolsonaro havia apostado muito capital político em Moro, havia defendido sua agenda anticorrupção, mas descobriu que, para alguns, a ambição pessoal supera qualquer compromisso. Durante uma conversa íntima com Michele, Bolsonaro confessou que a traição de Moro o havia machucado mais do que qualquer crítica da oposição. Era como descobrir que alguém da família estava conspirando contra você. A confiança, uma vez quebrada, se tornou um luxo que não podia mais se permitir. Outros ministros seguiram caminhos semelhantes. Mandetta, Teixe, cada saída era uma nova ferida, uma nova decepção. Bolsonaro percebeu que muitos viam o cargo como trampolim para suas próprias carreiras, não como oportunidade de servir ao país. A cada troca ministerial, sua rede de confiança encolhia um pouco mais. No Congresso, a situação não era diferente. Deputados e senadores que haviam se elegido usando seu nome, que haviam surfado na onda de 2018, agora calculavam friamente suas chances para 2026. Alguns começaram a se distanciar publicamente, outros simplesmente pararam de atender suas ligações. Arthur Lira, então presidente da Câmara, se tornou uma figura central nesse período. Bolsonaro descobriu que, para manter governabilidade, precisava negociar, ceder, fazer concessões que iam contra seus princípios. O idealizador da nova política se viu fazendo exatamente o que sempre havia criticado: política de balcão. A família também sofreu com essas traições políticas. Carlos, Eduardo e Flávio viam antigos aliados se afastarem, críticas crescerem, investigações se intensificarem. A sensação era de que estavam sozinhos contra o mundo, que só podiam confiar uns nos outros. Em setembro de 2021, durante as manifestações de 7 de setembro, Bolsonaro teve um dos momentos de maior tensão de sua presidência. Cercado por multidões de apoiadores, ele se sentia mais isolado do que nunca. Sabia que cada palavra poderia ser sua última como presidente, que estava caminhando numa corda bamba sobre um abismo político. Nesse período, Bolsonaro desenvolveu o que assessores próximos chamavam de Círculo de Ferro, um grupo minúsculo de pessoas em quem ainda confiava completamente. Michele, os filhos, alguns poucos generais,
talvez meia dúzia de assessores. Todos os outros eram vistos com suspeita. A paranoia se instalou no palácio. Conversas eram gravadas, reuniões tinham atas detalhadas, decisões importantes só eram tomadas na presença de testemunhas confiáveis. Bolsonaro havia aprendido, da pior forma possível, que na política até as paredes têm ouvidos. Durante uma madrugada particularmente difícil no Alvorada, Michele encontrou Bolsonaro chorando. Ele havia acabado de descobrir que um dos assessores mais antigos estava vazando informações para jornalistas. Michele, ele disse, eu não sei mais em quem posso confiar. Parece que todo mundo está esperando o momento certo para me trair. Essa frase resumia o estado emocional de um homem que havia chegado ao poder prometendo revolucionar a política brasileira, mas que agora descobria que a política havia mudado ele mais do que ele conseguirá mudá-la. Outubro de 2022. As pesquisas eleitorais não mentiam. Depois de meses de campanha intensa, de comícios lotados, de uma mobilização sem precedentes de sua base, Bolsonaro enfrentava a possibilidade real de perder a presidência. O homem que havia chegado ao poder como outsider, prometendo quebrar o sistema, agora se via na iminência de ser quebrado por ele. 30 de outubro. Segundo turno. Enquanto milhões de brasileiros votavam, Bolsonaro viveu o dia mais longo de sua vida política. No Palácio da Alvorada, cercado apenas pela família e pelos assessores mais próximos, ele acompanhava a apuração sabendo que cada número podia representar o fim de uma era. Michele segurava sua mão enquanto os resultados chegavam. Laura, agora com 11 anos, não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia a tensão no ar. Os filhos mais velhos acompanhavam tudo em silêncio, já processando mentalmente as consequências de uma possível derrota. Quando os resultados se tornaram irreversíveis, quando ficou claro que Luiz Inácio Lula da Silva seria o próximo presidente, Bolsonaro experimentou uma mistura contraditória de sentimentos. Havia a dor da derrota, a frustração de não conseguir um segundo mandato, mas também, surpreendentemente, havia um alívio que ele não esperava. Os dias que se seguiram à eleição foram os mais sombrios de sua presidência. Bolsonaro se trancou na Alvorada, recusando-se a falar com a imprensa, evitando compromissos oficiais. Pela primeira vez em 4 anos, ele tinha tempo para processar tudo o que havia vivido, tudo o que havia perdido, tudo o que havia ganhado. Durante 18 dias, Bolsonaro permaneceu praticamente incomunicável na residência oficial. Michele foi sua única companhia constante nesse período. Ele não queria ver ninguém, não queria falar sobre política, não queria planejar o futuro. Era como se estivesse fazendo luto de si mesmo, do homem que havia sido antes da presidência. Os apoiadores continuavam indo ao cercadinho do Alvorada, esperando uma palavra, um sinal, uma esperança. Mas as luzes do palácio permaneciam apagadas. Bolsonaro não tinha forças nem palavras para oferecer consolo a quem havia depositado nele suas expectativas. Em novembro, uma dor abdominal o levou ao hospital. Oficialmente era apenas um problema físico, mas aqueles próximos sabiam que era o corpo cobrando a conta de 4 anos de tensão extrema. O estresse havia consumido suas reservas físicas e emocionais. A transição foi dolorosa. Entregar o cargo para Lula, seu maior adversário político, representava não apenas uma derrota eleitoral, mas o fim de um sonho de transformar o Brasil segundo sua visão. Cada documento assinado, cada cerimônia de transição, era um lembrete de que sua era havia acabado. Michele observava o marido tentar manter a dignidade enquanto entregava o poder. Ela sabia melhor do que ninguém o preço que ele havia pagado por aqueles 4 anos. O homem que conhecera em 2013 era mais espontâneo, mais descontraído. O homem que deixava a Alvorada era mais cauteloso, mais desconfiado, marcado pela experiência brutal do poder. Em dezembro, durante os preparativos para deixar Brasília, Bolsonaro teve uma última conversa longa com Michele nos jardins do Alvorada. Será que valeu a pena? Ele perguntou. Valeu a pena sacrificar nossa privacidade, nossa tranquilidade, nossa família por esses 4 anos? Michele não tinha uma resposta fácil. Eles haviam vivido na casa mais importante do país, haviam influenciado destinos de milhões de pessoas, haviam feito história. Mas também haviam perdido a espontaneidade, a confiança nas pessoas, a capacidade de relaxar completamente.
No dia 31 de dezembro de 2022, Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada pela última vez como presidente. Não participou da posse de Lula, não fez o tradicional discurso de despedida, não passou a faixa presidencial. Simplesmente partiu, levando consigo as cicatrizes de uma experiência que o havia transformado para sempre. O homem que embarcou para os Estados Unidos não era o mesmo que havia tomado posse 4 anos antes. A presidência havia cobrado seu preço, em saúde, em relacionamentos, em confiança, em paz de espírito. Mas também havia deixado suas lições, sobre o poder, sobre a política, sobre os limites da capacidade humana de suportar pressão. E você, o que pensa sobre o preço que um presidente paga pelo poder? Será que vale a pena sacrificar a vida pessoal, a família e a paz de espírito para governar um país? Depois de conhecer os bastidores mais íntimos da presidência Bolsonaro, você se colocaria no lugar dele? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber se você encara que esse é o preço natural do poder, ou se existe um custo humano alto demais para qualquer cargo político. Se esta história te impactou, não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos exclusivos sobre os bastidores do poder. E não perca nosso próximo vídeo onde revelamos os segredos mais bem guardados de outros presidentes brasileiros que também pagaram preços altíssimos por ocupar o Palácio do Planalto.